Fala pessoal, tudo bem? Fábio aqui mais uma vez em mais um vídeo. Esse vídeo não vai ter frescura, não vai ter corte, não vai ter musiquinha, não vai ter absolutamente nada, porque é um vídeo que eu estou gravando. Eu parei o que eu estava fazendo para gravar esse vídeo rapidamente para vocês, para explicar uma coisa muito importante, tá? Eu acabei de analisar um jogo de documentos de um aluno da Escola Online da Cidadania Italiana, onde eu faço análise de documentos pro pessoal, e eu percebi o seguinte, que é o terceiro jogo de documentos que eu pego esta semana, somente esta semana, cujos erros, os documentos foram retificados de forma incorreta. O que significa isso? Que estas pessoas elas vão ter que corrigir a correção, porque foi feito de forma incorreta, ou porque o advogado pisou na bola, ou porque essas pessoas, no caso de um deles, tinha um amigo no cartório que aí, ao invés de fazer as coisas conforme manda o figurino, quis pular etapas e corrigiu coisas de forma errada. Agora imaginem vocês o quanto essa pessoa gastou de tempo e dinheiro e vai ainda gastar de tempo e dinheiro porque vai ter que refazer tudo de novo. Então é assim, para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, tá bom? Num dos documentos, o cara se chamava Giuseppe na Itália. Giuseppe Barbiero, ok? E no Brasil ele era chamado de José Barbiero. E isto, gente, não é considerado erro, isso é considerado, eu chamo de abrasileiramento do nome. Então, quando o cara chamava Giuseppe na Itália, ele começou a se chamar José no Brasil, você não precisa corrigir isso. Se ele chamava Pietro e virou Pedro, mesma coisa, Giovanni, João, Alessandro, Alexandre e assim por diante. Meu antenado se chamava Giordano, com G, sempre G, não existe J na língua, não existe nomes com J. Então, se no Brasil era Jordão, na Itália era Giordano, D-A-N-O. Então, se ele se chamava Joaquim, era Gioacchino, com G em vez de J. E isso não é necessário corrigir. Por quê? Porque se todos os outros dados, nome do pai, nome da mãe, sobrenome, estiver tudo certinho, isso não é considerado erro. Basta você, na CNN, colocar nome do italiano, Giordano, com G, G-I-O, Giordano Barbiero. Nomes, variações que ele usava no Brasil. Jordão, aí com J-O-R-D-A-O, Jordão Barbiero, Jordão o que quer que seja. Então, por favor, outra coisa, por que essas pessoas cometeram estes erros? Então aqui eu percebi que foram duas situações que fizeram essas pessoas cometer esse erro. Quer dizer, na verdade, a primeira e mais importante delas, as correções foram feitas com documentos italianos antigos. Essa pessoa tinha um documento lá da década de 90, algum familiar... Eu peguei um documento italiano de 1960, que a pessoa tinha por algum motivo. Ela conseguiu esse documento lá na década de 60, o italiano nasceu em 1890, parece. E aí a pessoa, ao invés de pedir uma certidão atualizada, ela resolveu corrigir todos os documentos brasileiros com aquela certidão de 1960. E eu sei que você, de repente, que está assistindo esse vídeo, pensa, mas espera aí, qual o problema? Não importa se a certidão é de 1960, 1970, os dados não mudam, a pessoa já até faleceu. E acredite, eu não sei explicar, eu não sei por que cargas d'água, mas eu tenho percebido que muitos documentos italianos emitidos na década de 80 e 90 foram emitidos com dados errados, sim. Então, eu tenho visto aumentar este número de erros absurdos. Eu não sei o que tinha na água da Itália nos anos 90, nos anos 80, mas parece que não existia uma preocupação dos oficiais de status civile em conferir os dados que eram retirados dos livros. Então eles emitiam documentos, simplesmente lá emitia, colocava no correio ou alguém ia buscar. Eu não sei o que acontece. Eu sei que cada dia que passa eu vejo mais documentos. Por exemplo, este caso do Giuseppe, e ele não só corrigiu para José, ele corrigiu para Joseph. Porque em algum momento alguém pegou um documento na Itália que estava escrito Joseph. Porque o juiz no Brasil não ia aceitar corrigir um documento sem que você apresente, não aceita, sem que você apresente provas. O documento italiano, de repente na tradução para o português foi errado. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu precisava parar o que eu estava fazendo para vir gravar esse vídeo para todos vocês, para tomar cuidado. Então é assim, ó. Primeira coisa, primeira dica importante, vai retificar os documentos? Precisa corrigir os documentos? Primeira coisa, peça uma certidão italiana atualizada.
Entre em contato com o Comune, entre em contato com a igreja, se for um caso de batismo. Se você não conhece ninguém, contrate uma pessoa para ir buscar, não importa. Consiga um documento atualizado, porque é importante que você tenha um documento que hoje em dia os oficiais eles prestam muito cuidado quando eles emitem um documento. Eles veem um livro, eles verificam se está tudo certo. Ainda se está no sistema do Comune, eles pegam o livro para confirmar se foi passado corretamente por sistema informático do Comune. Então essa é a primeira dica, por favor, não queiram corrigir documentos com documento italiano antigo. Segunda dica, o processo de cidadania ele não é fácil, mas ele não é impossível, ele só precisa de organização. Eu sempre falo isso desde que eu lancei o primeiro Sagabook, sabe-se Deus em que ano. Que é o seguinte, você precisa primeiro pegar a certidão italiana, depois pedir a CNN e depois, para verificar se ele não se naturalizou, porque se ele se naturalizou você nem vai perder mais tempo pegando todos os documentos, se ele se naturalizou antes do nascimento do filho, e aqui tem vídeo já que você vai poder entender sobre isso, não vamos falar sobre isso neste vídeo. Você conferiu que ele não se naturalizou italiano, você começa então a reunir as certidões brasileiras em inteiro teor, porque você precisa verificar se esses documentos contêm erros ou variações, e isso é feito, esta análise dos documentos brasileiros é feita através dos dados contidos na certidão italiana atualizada, ok? O segundo erro que eu vejo, além da pessoa querer utilizar as certidões antigas, é querer pular essa etapa. Tipo, o cara já tem, só porque ele mora e ele conhece ou tem um familiar que trabalha no cartório, ele fala o seguinte, eu sei que a minha família, no meu antenato sempre se chamou Jordão Barbeiro, com J-O-R-D-A-O, tio, então eu vou fazer o seguinte, eu já vou pedir pro meu amigo ali, porque eu não vou precisar contratar um advogado, e para ganhar tempo no meu processo, este é uma frase que eu quero morrer quando eu ouço, para ganhar tempo no meu processo, eu já vou pedir para ele retificar enquanto eu espero o documento chegar da Itália. Porca puttana vecchia. Isso não funciona. Existem etapas que elas só podem ser concluídas após você terminar a etapa anterior. Se você não está com o documento italiano em mãos atualizado, não queira fazer outras coisas. Não existe, gente, querer antecipar e ganhar tempo. Por quê? Todas essas pessoas que tentaram ganhar tempo, imagine agora, primeiro, já demorou para fazer uma retificação em algum momento, certo? Imagina agora o tempo e o dinheiro que elas vão ter que gastar, porque agora não adianta você voltar no cartório e pedir para eles corrigirem a correção, porque agora se torna um processo judicial. O que essa pessoa quis economizar indo no cartório conversando com o compadre, agora ela vai precisar contratar um advogado, ela vai precisar esperar o tempo que o processo vai durar. Ela pode ter sorte, o processo de retificação durar 2 meses. Como ela pode cair numa vara que um juiz não entenda nada desse processo e demore 1 ano. Agora imagine se essa mesma pessoa que quis aproveitar e ganhar tempo conversando com o compadre do Comune, do consulado, do cartório, se ela tivesse, depois que chegasse o documento italiano em mãos, verificasse todos os documentos e pensasse, ok, eu preciso corrigir, ali era a hora dela ir lá com o compadre e pedir para ele o favor de corrigir de forma administrativa. Ela não só perdeu tempo, dinheiro e uma série de coisas, como ela perdeu um cartucho importantíssimo, o conhecimento no cartório. Então, esse vídeo, para concluir, é para explicar para todos vocês, não queiram pular etapas e não queiram fazer as coisas diferente do que é o correto. E o correto é seguir uma organização. Existe uma lógica e essa lógica deve ser seguida. Se você tentar burlar a lógica das coisas, colocar o carro na frente dos bois, tentar fazer um procedimento antes do outro procedimento, porque você quer ganhar tempo, eu posso te garantir que você não vai ganhar tempo, você só vai perder tempo e pior, vai perder dinheiro porque você vai enfiar os pés pelas mãos. Ok? Espero ter sido claro nesse vídeo. Esse vídeo não tem corte, não tem nada. Não foi um vídeo que eu pensei muito para fazer. Eu simplesmente parei o que eu estava fazendo aqui, porque nessa semana é o 3º jogo de documentos que eu pego com erro de que a pessoa vai ter que corrigir a correção. Então eu não podia deixar de explicar e passar isso para todos vocês, tá bom? Então espero que eu tenha sido claro. Se eu não fui claro, por favor, deixa um comentário aqui que eu vou tentar ler todos os comentários. Se não, entra lá no blog e deixa um comentário. E a gente se vê no próximo vídeo. Arrivederci!